Olá, queridos amigos do Ideal Espírita, irmãos outros que eventualmente optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, quer sejam estas bandeiras científicas, filosóficas ou religiosas. Caríssimos e bravíssimos trabalhadores do Núcleo Espírita Alta de Souza, que a doce paz de Jesus aqueça os nossos corações e que esta mesma paz, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo, ela ilumine o nosso discernimento, a fim de que escolhamos sempre pelo caminho do bem, do belo, do nobre, da verdade, pelo caminho da lei de Deus. Eu sou Wilson Gomes, trabalhador da nossa querida Federação Espírita Pernambucana. Hoje conversaremos um pouco a respeito desse gigante do cristianismo, dessa alma iluminada, conhecida por nós quando contemporâneo do Mestre, chamou-se Judas Iscariotes. Mas antes, façamos uma prece para que possamos nos conectar mais intimamente com o bem, com o nobre, com o belo, e peçamos a Deus a proteção necessária para um trabalho desta monta, pedindo também a proteção e o equilíbrio que verte das esferas espirituais comandadas por Jesus e operada pelos benfeitores da humanidade, trabalhadores invisíveis e incansáveis, tanto aqueles que nos concedem caridosamente a assistência, os trabalhadores da Federação Espírita Pernambucana, como os abnegados auxiliares de Alta de Souza. Que todos estes amigos possam nos fortalecer, nos iluminar, inspirando-nos a dizer palavras simples e esclarecedoras, ao passo que também possam aquecer os corações, os ouvidos e os olhos que verão, que ouvirão e que sentirão esta breve reflexão. Muita paz para todos, que possamos dar continuidade à nossa tarefa de reflexão. É comum para os espíritos voltarem até os sítios onde outrora acabaram por infelicidade prevaricando. É comum também para a maioria dos espíritos voltarem aos locais onde marcaram o seu processo de evolução, porque em todos nós há momentos e encarnações que são consideradas encarnações definitivas. Encarnações, embora todas tenham a sua importância, são momentos especiais no nosso processo evolutivo que irão marcar definitivamente a nossa evolução espiritual. E um destes momentos é muito conhecido por todos nós, que fora a convivência de Judas, este gigantesco personagem da Boa Nova, com Jesus de Nazaré. E estes espíritos, eles voltam até os locais, literalmente até os locais, para sentir a psicosfera do ambiente onde outrora estiveram. E não é diferente com Judas. Ele frequentemente, nos informa Humberto de Campos, frequentemente regressa até a nossa faixa de frequência, até o planeta Terra, para que em loco ele possa reviver de coração e de mente alguns momentos que passou com o Cristo. E para que serve estes nossos reencontros? Para que a gente, se faz um reencontro com momentos felizes, possa fortalecer a alma, refrigerando a mente, para que possamos continuar no caminho do acerto, no caminho do justo, no caminho do amor. Se voltamos para verificar e reviver, ainda que mentalmente, os nossos equívocos, os nossos deslizes, voltamos para que nunca mais possamos infringir, possamos cair nos mesmos erros. É assim então com Judas, não é diferente.
E uma dessas visitas que Judas faz até o planeta Terra, por volta do ano de 1935, ele encontrará Humberto de Campos, que também naquela semana visitava a cidade de Jerusalém. Humberto de Campos, espírito, visitava a cidade de Jerusalém e avista um homem de aspecto triste e melancólico sentado à beira do Jordão. Alguém, aos ouvidos de Humberto de Campos, vai dizer-lhe: aquele homem triste é Judas. O que, de certa forma, e naturalmente assim não seria diferente, deixa Humberto de Campos perplexo, assustado e curioso, o que o faz imediatamente aproximar-se de Judas e pergunta, porque, como diz o próprio Humberto, a sua curiosidade de repórter do mundo espiritual não lhe deixaria em silêncio. Então ele aproxima-se e pergunta: você é Judas, aquele famoso por ter traído o Mestre, por ter traído o nosso Senhor Jesus? E então Judas confirma a sua personalidade e derrama uma lágrima. Chorava o antigo apóstolo, o antigo discípulo do Mestre Jesus. Chorava ao lembrar das cenas que ele próprio havia vivenciado nas mais variadas cidades ao longo daquelas cercanias. E as lágrimas de Judas eram um símbolo da renovação espiritual que já se fizera naquela alma, porque as lágrimas, além de lubrificar os olhos, limpa a vista, são tanto úteis para o corpo físico através desta lente, como para aprimorar o nosso senso de raciocínio e de discernimento. As lágrimas têm esse poder de dissipar as nuvens que atrapalham a nossa possibilidade de enxergar. Porque se os olhos são a janela da alma, através das quais nós, espíritos imortais, podemos enxergar a vida, toda janela que necessita de passar por um processo de aprimoramento, de limpeza, de manutenção. As lágrimas são deste formato poético que estou dando, um modo com que os olhos passam por esse processo de lubrificação e assim a nossa vista pode se ampliar. Então, as lágrimas de Judas não são de tristeza naquele momento, são de lembranças felizes de quem já houvera superado tamanho descuido, tamanho deslizes. Quem dera se nós outros já pudéssemos derramar lágrimas, não de dor e de sofrimento, mas lágrimas de felicidade de quem olha para os obstáculos, de quem olha para os equívocos sobretudo e pode dizer para eles de frente: eu já te superei, eu já subi para outros patamares da compreensão da vida. Não à toa que a nossa benfeitora, queridíssima Alta de Souza, a quem em especial agradeço sempre a presença aqui, porque tenho naturalmente um carinho especial por essa mulher, por esse espírito benfeitor, ela escreve um soneto belíssimo que vai intitular exatamente de lágrimas. E então eu peço permissão a vocês para ler um pequeno trecho desse soneto, onde a benfeitora diz assim: benditas sejam, torturando embora as lágrimas que a vida transfigura. Quem de nós nunca derramou uma lágrima de dor, de arrependimento, lágrimas essa que representam e significam a transfiguração daquele momento de dificuldade e de dor, que as derramemos ainda mais, sem que elas representem lamúria, sem que elas representem rebeldia para com Deus. Diz ainda a benfeitora neste soneto belíssimo
Benditas sejam lágrimas divinas, como flores brilhando sobre as ruínas dos nossos equívocos. Judas e nós derramamos nossas lágrimas sobre as nossas ruínas, como diz a benfeitora Alta de Souza, mas elas são flores que fazem brilhar, que fazem o sol refletir, ainda que sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos erros, porque nenhum espírito reencarna para o erro, nenhum espírito renasce para equivocar-se. Não existe fatalidade para o equívoco. É assim que os benfeitores espirituais, benfeitores da humanidade, que bem verdade ainda os desconhecem, respondem ao Sr. Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão de número 861, quando o codificador pergunta se alguém que comete um assassinato estava predestinado a tornar-se assassínio. E o que os Espíritos vão nos ensinar é que não existe fatalidade para o equívoco. Ao reencarnar, todos nós, antecipadamente, sabemos que correremos, que estaremos em contato com as nossas dificuldades, com as nossas incompreensões, as nossas deficiências de modo geral. E que poderemos deslizar. Às vezes deslizamos encarnações e repetidas encarnações nos mesmos erros. Mas se assim o fazemos, diz os benfeitores da humanidade no Livro dos Espíritos, é porque deliberamos em fazer. Será sempre uma opção do espírito encaminhar por este ou por aquele caminho. Ninguém nasce para o equívoco. Ninguém nasce para o erro. Um descuido, um momento de invigilância. Pronto. A traição e a fuga. Judas ofereceu o mestre para que fosse sacrificado, preso, aprisionado, em troca de 30 moedas de prata. Moedas estas que serviram após a sua fuga da experiência carnal para a compra de um terreno que vai transformar-se já à época num cemitério para forasteiros, para estrangeiros de modo geral. O campo de sangue. Até hoje funciona em Jerusalém o terreno que fora adquirido pelas moedas que Judas angariou da venda da liberdade do Cristo. Fora o momento de vigilância. Momento este que previamente ele saberia que poderia e que enfrentaria, mas que sempre teria, como temos todos nós, a opção de escolher pelo caminho do bem ou pelo caminho duvidoso. E após identificar, porque não vai demorar para que Judas identifique o equívoco cometido naqueles dias. Mas os cruéis compradores do Cristo vão dizer-lhe, assim que ouvem da boca do próprio Judas: vendi um inocente, entreguei o sangue de um inocente. E então
Eles dirão: ah, isso é lá contigo. Isso é lá contigo. Judas abandona as moedas e vai cometer um outro deslize dos vários que todos nós cometemos, dos muitos que também cometemos. Judas vai acreditar na ilusão de que a cessação da experiência carnal encerra a vida, o que trata-se, talvez, da maior ilusão dos espíritos encarnados, dos aproximadamente 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados. A maioria deles, ou boa parte deles, ainda acreditam que a destruição do envoltório físico encerra a vida, o que é uma gigantesca ilusão. Não à toa, quando nós fazemos a equivocada opção por encerrar a nossa própria experiência, logo encontraremos a tristeza e o desamparo da nossa consciência, porque vamos identificar que acabou a experiência carnal, mas que a vida não se encerrou. Logo que chegamos ao mundo dos espíritos, percebemos que a vida não se encerra. Está aí, talvez a maior desilusão de um espírito desencarnante. E, sobretudo, para aquele que opta pelo descuido de encerrar sua própria experiência carnal. A desilusão de não acabar com a experiência. Porque o que Judas queria, porque o que muitas vezes nós outros também queremos, é fugir de nós mesmos. Dado o equívoco, dado o erro em que nós cometemos, e após o identificar, o que às vezes a gente mais quer é que a vida se acabe. Opção que não existe. Não existe na lei divina esta opção, porque a vida é dom gratuito dado por Deus, como diz a Paulo aos Romanos. O fim da experiência carnal não significa cessação da existência, então por isso é uma gigante decepção que encontra Judas e que encontra todos aqueles que acreditam que encerrar a experiência lhe brindará com a fuga do problema e com a cessação da dor e do sofrimento. Porque aparar as arestas morais é uma tarefa gigantesca de difícil empreendimento. Nós somos espíritos, somos seres morais e a reencarnação nos enseja a possibilidade de evolução. Fazer esse processo de burilamento moral é um esforço gigantesco que demanda uma soma de esforços maior do que os esforços empreendidos pela indústria que burila metais. Nem mesmo um diamante passa por tanta dificuldade em burilar, em retirar a capa grosseira, do que nós espíritos sofremos o burilamento moral. Então, arrancar de nós as dificuldades morais ao longo das existências é um trabalho que demanda tempo e, naturalmente, ele vem acompanhado de alguns equívocos, de alguns deslizes que devem ser encarados com coragem. A coragem de quem, em reconhecendo que errou,
pode levantar-se e refazer os caminhos, ora equivocadamente trilhados. Porque só há um meio de recuperar o meu erro. Só há um e decisivo modo de apagar as nossas faltas do passado. É fazendo o bem ao próximo. Sobretudo àquele a quem ontem ferimos. A dor é o último recurso da providência. Porque como nos ama infinitamente, não nos abandona. Então o que temos é alguém, como nós outros também, que renasce sem... É importante que a gente não perca de mente este fundamento da doutrina espírita. Judas não renasceu para o equívoco, porque ninguém renasce para o equívoco. Sabemos que enfrentaremos experiências que nos aproximarão e nos aproximam diariamente daqueles pontos neofrágicos das nossas existências, dos delicados pontos em que erramos em momentos atrás. Por descuido, por invigilância ou por acreditar no somatório de fatores de sabor temporário, ele equivoca-se, entrega o Cristo, como nós nos equivocamos diariamente. Também acreditando nos milagres das soluções temporárias, imediatas, que podem até funcionar, mas funcionam dentro de um espaço limitado de ação e por um tempo muito curto. Para qualquer um de nós e para qualquer um dos equivocados espíritos, a providência divina e a misericórdia não faltarão. E também não faltaram ajudas e não faltam a nenhum de nós. Mas a misericórdia divina não age somente depois que a gente erra. Porque ela também vai agir antes que a gente erre. A misericórdia divina vai nos avisar algum momento antes dos riscos que as nossas ações estão tomando. Porque a Deus não interessa os nossos equívocos. Porque Deus não se beneficia em tempo algum das minhas culpas. Porque quando algum espírito erra, entristece-se o Pai também. Assim como um Pai comum do planeta Terra pesa ao Pai comum do planeta Terra o equívoco e o deslize do Filho. Então a misericórdia divina irá nos avisar momentos antes da aproximação do perigo. Porque o perigo verdadeiramente não é o mal que se aproxima de mim, feito por alguém. Mas o perigo, realmente o perigo, pleno perigo para nós espíritos, é o mal que a gente pode fazer a alguém. Como sabemos, o grupo que acompanhava Jesus até Jerusalém, para os momentos decisivos daquela encarnação tão proveitosa para nós do Cristo, aquele grupo chegara, segundo as tradições daquele povo, na segunda-feira pela manhã na Cidade Santa.
considerada como cidade santa. Era um grupo grande, onde iam a maioria dos discípulos. E chegaram antes do meio-dia. Mas naquele mesmo dia, na segunda-feira, segundo as tradições judaicas, no período da tarde, Judas vai conversar com Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E vai falar Judas a ele dos seus planos. Era o momento em que a misericórdia irá avisar a Judas, como avisa a gente da aproximação do equívoco, que a gente pode vir a cometer. Então Judas diz a Tiago: Tiago, eu estou com uma ideia. Jesus é muito pacato. Vamos aproveitar a simpatia com que os moradores de Jerusalém nos receberam. Porque, como sabemos, eles foram recebidos com festa. Tapete de flores para o Cristo. Que parecia, segundo Judas dizia Tiago, que parecia não se importar com tamanha festividade. É porque sabia o Cristo da fragilidade daqueles corações que o recepcionavam. Porque a gente, às vezes, faz muita festa para fazer o bem, mas faz pouco bem efetivamente. A gente, por vezes, gosta muito da promoção que o bem pode nos oferecer, mas nem sempre a gente faz efetivamente o bem. Embora a gente queira os benefícios da propaganda de quem quer fazer o bem, e talvez queira fazer o bem. Mas dizia Judas, Jesus é muito pacato e não aproveita o momento decisivo que vivemos. O nosso povo está acostumado com líderes fortes e há um clamor silencioso solicitando que a gente tire os romanos do trono, que mande para longe a águia dominadora. Então, Tiago, eu tenho um plano. A gente pode entregar Jesus para ser preso, e em entregando, a gente pode assumir a liderança do grupo e então exercer esta liderança como o nosso povo gosta. Porque a gente está acostumado a só achar que as coisas funcionam se elas forem feitas do modo como a gente acha que elas devem funcionar. A gente sempre acha que o nosso modo de fazer as coisas é o melhor, é o mais correto, é o único, aliás, que vai dar certo. Então a ideia de Judas era simples e parecia muito justa, quando analisada sob o nosso acanhado ponto de vista e sob o nosso acanhado limite de compreensão da natureza e das questões sociais. A gente entrega o Cristo, assume o poder e depois de assumido, tendo agora sob a nossa responsabilidade todo o reino da Judéia, da Galileia, da Samaria, a gente liberta o Cristo, que transforma-se numa espécie de assessor espiritual do novo governo. Filiemo-nos então, dizia Judas a Tiago, filiemo-nos aos poderosos, porque somente deste modo a gente irá conseguir implantar o reino de Deus na terra.
sem o amparo daqueles que mandam, porque o Cristo para quem fala, dizia Judas, o Cristo só fala para miseráveis, prostitutas, deficientes visuais, coxos, uma multidão de pobres desprovidas de recursos. Como queremos e como iremos fundar um reino deste modo? E então era o momento em que a misericórdia divina iria se aproximar para a solução da situação delicada com que Judas passava. Era agora o momento em que a providência divina iria alertar ele dos riscos que ele correria ao escolher os caminhos que escolheu. Providência divina esta que também nos alerta diariamente para que a gente não se equivoque, para que a gente não acredite em ilusões temporárias, para que a gente não acredite nas soluções partidárias e temporárias, todas com sabor de momento. A implantação do reino de Deus não é tarefa para ser saboreada sob o aspecto da temporalidade. É terreno, é mensagem para o terreno do coração, como diz Humberto de Campos na Boa Nova. O reino de Deus é a obra dele próprio em nosso coração. Esse é o reino dos céus, que temos a grande dificuldade em entender. E por isso acreditamos que esta solução virá dos poderosos temporários da terra. Mas Tiago vai dizer a Judas, num trecho que eu peço permissão a vocês para ler o trecho na íntegra. Judas, observou Tiago no capítulo 24 da Boa Nova. Vê lá, Judas, o que fazes. Pedir socorro aos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Quantas vezes nós outros pedimos socorro aos poderes temporários sem consultar Jesus antes? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos digníssimos romanos são roupagens para a terra. Olha a misericórdia divina avisando, informando anteriormente aos nossos equívocos. As ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Muitas vezes nós próprios caímos na ilusão e esquecemos que o reino de Deus
não é deste mundo. O que Tiago, em suma, estava lembrando a Judas e lembrando a nós mesmos, que não poucas vezes nos deixamos envolver pelos movimentos justíssimos de transformação da sociedade, mas movimentos estes também de sabor temporário, de dignos, como diz Tiago, de dignos, mas temporários processos de transformação, sem que a gente consulte primeiro a Jesus. Esquecemos também, como Judas, de que o reino de Deus não é deste mundo. E se o reino não é deste mundo, nós não poderemos ser súditos dele, ou subordinados a ele, sem que isso signifique ausência de vivência nas questões que nos afetam no dia a dia. Mas lembrando, acima destas questões, que a vida vai para além do que a gente enxerga, do que a gente ouve, do que a gente pega, do que a gente sente. Era o momento então que a providência divina estava advertindo, como adverte a cada um de nós, antes que o equívoco seja a nossa opção. Porque a misericórdia irá nos advertir antes, mas se a gente escolher ainda assim não ouvir a advertência e continuar no caminho da desilusão, como fora o caminho escolhido por esse gigante do cristianismo, se a gente ainda assim fizer essa opção, a misericórdia irá nos reencontrar após o equívoco. Então é um encontro antes e um encontro após. Como sabemos, Judas irá passar um longo período de dificuldade, de refazimento nos sítios que nós mesmos escolhemos, que ele próprio escolheu, para que possa se reerguer, para que possa se autoburilar. E é exatamente aí que uma mulher vai encontrar Judas em região de dor, de sofrimento, onde o amor divino e a misericórdia também habitam. Numa página belíssima, intitulada por Maria Dolores de Retrato de Mãe, Chico Xavier psicografa na obra Momentos de Ouro, que Judas, cego, em região tenebrosa, percebe com o íntimo do próprio ser a aproximação de uma mulher. Com sua luz, Judas então pergunta: quem se aproxima? Que queres de mim? Não estás vendo? Eu sou um sofredor. Eu sou um miserável, de quem a vida não tem compaixão. Eu sou um miserável de quem ninguém deve aproximar-se. Ninguém. Porque eu traí o nosso Senhor Jesus. Então eu mereço a dor, eu mereço o sofrimento que estou enfrentando. Aquela mulher bondosa diz-lhe: mas Deus é amor, filho, e não falta em momento algum com nenhum de nós. Porque ainda que a gente se encontre no mais escuro dos momentos
de sofrimento, que é o momento em que a gente se reconhece equivocado. Este é o momento mais delicado para o espírito, quer esteja encarnado ou desencarnado. O momento em que ele se identifica como alguém que cometeu um erro. É o momento em que ele encontra a sua própria consciência culpada. A mulher informa a Judas que não a vê, somente a percebe com a alma. Deus é amor e não abandona nenhum dos seus filhos. Mas o que queres de mim, você? Porque até hoje ninguém quis aproximar-se do famoso traidor. Mas eu sou mãe, filho, e a mãe tem o sublime dom de amar, independente, a verdadeira mãe, independente dos equívocos do filho. E então Judas, irritadiço, retruca: não me venha falar do amor de mãe, porque eu também, quando deixei a terra, procurei a minha mãe. E ela, assim como todos até hoje o fazem, e como há 2000 anos nós também repetimos, também ela, a minha mãe, queria distância do monstro que traiu Jesus. Então não me venha falar do amor de mãe. Quem és tu para falar do amor de mãe? E é neste momento então que aquela mulher doce informa a Judas: vem comigo, filho, irei levar-te para um outro colo. Conseguirei para ti uma nova mãe, onde tu irás recomeçar a tua jornada, diminuindo o espírito da violência que habita em ti e habita ainda em nós outros que só ouvimos a reflexão. Irás recomeçar a tua jornada até a purificação e a iluminação da tua própria consciência. E quem és tu para me oferecer o paraíso construído e edificado através do trabalho que me ofereces de recuperação de mim mesmo? A mulher também, naquele momento, derrama uma gota de lágrima e diz-lhe: eu, Judas, eu sou a mãe de Jesus. Era Maria de Nazaré, segundo Maria Dolores, que viera resgatar Judas e levá-lo para um ciclo de renascimentos e renascimentos, que vai culminar com a cremação em praça pública do corpo físico, quando Judas vai empunhar a personalidade de Joana d'Arc na França, marcando aquela cremação como a quitação dele com a sua própria consciência. Era o reerguimento daquela alma que fora desculpada, que já houvera sido desculpada por Jesus e que agora estava sendo desculpada pela mãe de Jesus. Porque receber perdão da pessoa a quem a gente ofendeu é gigantesco. Mas receber perdão da mãe daquele que a gente ofendeu, porque pouco ou quase dificilmente um coração ama mais do que o coração de mãe. Então o perdão de Maria significou o recomeço do ciclo de renascimentos para Judas. Assim como para nós também, esse ciclo de renascimentos já se faz em desenvolvimento, para que até um dia a gente possa também fazer o reencontro com a nossa consciência
e que possa auxiliar o Mestre Jesus na edificação do reino de Deus. Não esquecendo que aquele que pretende se fazer grande, que seja o menor entre nós. Que aquele que quer ser grande entre os homens e ser grande além dos homens, grande para Deus, que seja o menor aqui sim, entre os homens. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que os exemplos de recuperação de Judas, que os exemplos, inclusive de seus equívocos, possam iluminar as nossas mentes e banhar os nossos corações de fortaleza para o prosseguimento da nossa jornada de evolução espiritual. Muita paz para todos. Obrigado, Alta de Souza. Que Deus nos fortaleça e fortaleça a todos os trabalhadores, frequentadores desta instituição, a fim de que possam manter-se unidos e manter a chama do bem acesa, como fazem há 50 anos. Muita paz para todos. A fronte altiva e quisemos